Saúde a todos com a paz do Senhor, meu nome é Diana, hoje eu venho com mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje vai ser pedido de um irmão que comentou em um vídeo meu, o nome dele é Flávio Sanches, e ele pediu para mim gravar sobre o jejum, pediu para mim também falar sobre como entender a leitura bíblica e ter compromisso com a oração diariamente. Hoje eu irei falar somente sobre o jejum para não prolongar o vídeo, tá, pessoal? Era um vídeo que eu já queria gravar muito, né? Queria agradecer esse irmão que comentou aí. Muito obrigado, tá? Bom, hoje eu irei falar sobre o jejum, como já disse para vocês, e gostaria de primeiro, falar para vocês o que é o jejum espiritual. Jejum espiritual é quando um cristão se propõe em seu coração a ficar sem comer e sem beber, mas também pode ficar só sem comer, tá? Porque tem um jejum parcial e jejum total. O jejum total é quando você se abstém de comida e bebida. Aí fica por um determinado tempo sem comer e sem beber para obter algo espiritual da parte de Deus, né? Ou também para obter uma resposta, né? Pode ser também para um arrependimento. Aí vai naquilo que Deus propõe no seu coração. E tem o jejum parcial, né? Que você vai ficar sem comer, mas você vai beber água também, tá? Dependendo de quantas horas você for fazer o jejum, eu aconselho você beber água também. Por exemplo, se você for ficar mais de 24 horas, de jejum por alguma causa ou algo, eu aconselho você beber água, tá certo? Quando estava na busca do batismo com o Espírito Santo, eu fiquei 24 horas, de jejum, só que eu bebi água também, tá, pessoal? E aí o jejum, ele pode ser para buscar dons espirituais, né? A gente precisa buscar os dons espirituais. O jejum pode ser também para buscar coisas materiais, algo que está impossível na sua vida. Por exemplo, uma porta de emprego que você vê que está impossível, você já fez de tudo, você não consegue. Você pode jejuar pedindo a Deus, para que Deus possa abrir uma porta para você. E assim vai, gente. Vocês podem jejuar por várias coisas, Não precisa ser necessariamente só por uma coisa específica, tá? Bom, para edificar a nossa fé, eu gostaria de ler Joel, capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, fazei isto com jejuns, com choro e com pranto. Aqui nessa passagem está falando sobre o jejum do arrependimento, Deus, o próprio Deus está convidando o ser humano a fazer o jejum e se arrepender. Então, o jejum é algo que nasceu no coração de Deus, sim, porque aqui na palavra diz que o próprio Deus convida o povo para jejuar. Então, é algo que agrada a Deus. Por que o jejum agrada tanto a Deus? Porque você vai se abster de algo que você gosta, porque para o ser humano, não tem coisa mais prazerosa do que se alimentar, não tem coisa melhor do que quando você está com fome e você comer algo, não tem coisa melhor do que você comer um chocolate, do que você comer aquela comida gostosa, aquele prato, então, quando você se abstém disso, você está dizendo para Deus que você renuncia tudo isso na sua vida, porque isso é prazer carnal, quando você come, você está alimentando seu corpo, mas você precisa também, alimentar o seu espírito. E é interessante, porque para você alimentar o seu espírito, você precisa esvaziar o seu corpo, É muito interessante. Quando você quer ter um particular com Deus maior, quando você quer falar com Deus, quando você quer ter mais intimidade, o que você faz primeiro? Você faz o jejum, ou seja, você se abstém, daquele alimento ali, da comida, para que o seu cérebro fique mais aguçado. Quando você deixa de comer, quando você fica um tempo sem comer, o seu cérebro ele começa a expandir. Você começa a ver as coisas espirituais, você começa a ficar mais aguçado e o seu espírito começa a ficar mais forte, sobressair sobre a carne, e você começa a ter aquela paz, você começa a ter, aquela profundidade com Deus. Por isso que é tão importante você fazer o jejum. Você vai estar esvaziando a sua carne, você vai estar enfraquecendo, de verdade, você vai enfraquecer o seu corpo, mas o seu espírito, ele vai crescer, ele vai ficar mais em sintonia com Deus, o seu espírito com o Espírito de Deus vai entrar em sintonia, uma coisa maravilhosa. Você que nunca fez o jejum, experimente, primeiro, você que nunca fez jejum, ou você quer fazer um jejum, primeiro você pode fazer o jejum, gente, para ter mais intimidade com Deus, tá? É muito bom fazer o jejum para ter intimidade com Deus. Tem uma passagem na Bíblia que é Mateus 6,16, que vai falar que quando a gente vai fazer o jejum, a gente não precisa mostrar para as pessoas que a gente está fazendo o jejum. Quando a gente faz o jejum, ninguém precisa saber,
Ninguém precisa saber, você não precisa ficar com uma aparência triste, né? Porque é um particular seu com Deus. Então o jejum é algo maravilhoso que você precisa experimentar, você precisa fazer o jejum, tá? Pessoal, esse foi o vídeo, foi muito rápido. Depois eu posso falar mais sobre o jejum, entrar mais profundo no assunto sobre o jejum. Hoje mesmo eu quis mais explicar para vocês o que é o jejum, né? Quais os benefícios que traz. Depois eu posso explicar para vocês como que faz o jejum direitinho, tá? E eu quero agradecer, né, pelo irmão que comentou.